Minhas irmãs, meus irmãos, com muita alegria, mais uma vez, eu tenho a honra de vir a essa casa, agradecendo de coração a diretoria da casa a oportunidade de trabalhar em nome do Cristo. Que a espiritualidade dirigente dessa casa possa nos inspirar, que eu possa encontrar as palavras mais adequadas às necessidades de todos presentes, encarnados e desencarnados. Aliás, o número de desencarnados é pelo menos 3 vezes o que nós nos apresentamos aqui. Nós escolhemos para nossa reflexão nessa tarde o título Recomeçar. Levando em consideração de que todos nós, ao levantarmos do leito, após o sono noturno, após o sono de repouso, nós estamos recomeçando a nossa jornada. Então, entendamos que o nosso Pai Celestial deixa à nossa disposição tudo o que Ele quer que nós façamos, escreveu em formas de lei em nossas consciências e nos dá a liberdade de escolher como devemos agir em nossa existência, levando em conta, todavia, que em todas as nossas escolhas, sem exceção, há uma consequência. E essa consequência nós a experimentaremos. Se as nossas escolhas estiverem coerentes com as leis divinas escritas em nossas consciências, naturalmente as consequências serão agradáveis. E se forem contrárias às leis do Pai, passaremos por experiências dolorosas, levando em consideração que Deus é a justiça infinita do universo, mas que a justiça do nosso Pai não é daquele tipo de punir, mas sim de reeducar. Nós, quando passamos por uma experiência dolorosa, não estamos pagando, nós estamos tendo a oportunidade de fazer de forma correta aquilo que nossos equívocos levaram a fazermos errado. Então, devemos pensar sempre em Deus, pois Ele deixou à nossa disposição esse manancial de oportunidades. Todo esse universo, somos a obra mais grandiosa de Deus, os seus filhos amados. Ainda levando em consideração esse amor que Deus tem por nós. Ele não ama um filho mais do que a outro. Ele nos ama de forma idêntica. Sejamos primitivos, sejamos seres que já atingiram a perfeição, ou entre aspas, a pureza espiritual. Ele nos ama com a mesma grandeza, sempre nos dando uma oportunidade de recomeço quando ainda carregamos defeitos físicos, defeitos biológicos, defeitos morais, defeitos científicos, enfim, qualquer defeito que nós carregarmos. Então, estamos todos subordinados às leis do Pai. E a lei que mais nos educa é a lei de causa e efeito. É por ela que nós somos direcionados às atitudes coerentes com as leis divinas. É através da lei de causa e efeito que o universo mantém o seu equilíbrio. E estamos em condições de absorvermos lições a todo tempo. Lições essas que nos fazem crescer
observando a convivência. Dizem os amigos espirituais que nós somos seres gregários, ou seja, jamais podemos viver isolado. Ninguém isolado cresce. Levando em conta o estágio evolutivo que a humanidade vive, pelo menos no nosso planeta, findo o estágio concedido para nossa experiência na carne, nós temos que retornar à realidade espiritual. A forma com que nós retornamos vai depender do que estava planejado para nós, levando em conta ainda o nosso livre-arbítrio, porque podemos escolher retorno de forma inconveniente para todos nós e, mais adiante, ter que responder por isso tudo. Então, terminou o tempo de vida na carne, nós abandonamos o corpo físico, deixamos essa roupagem física e voltamos à realidade espiritual. Em chegando no mundo espiritual, não existe uma regra geral. Vai acontecer isso. Não é assim. Tudo vai depender da nossa personalidade. Porque o que nós levamos para o mundo espiritual é aquilo que nós produzimos, de correto ou de incorreto. Chegado no mundo espiritual, passamos por um estágio de readaptação, que variando de um para outro, seremos mais rapidamente ou menos rapidamente acolhidos pelos trabalhadores em nome de Deus. Passamos por diversos momentos de engano, de equívoco. Eu não estou morto, eu não morri, o que é isso? Está tudo errado. E nós vamos ser amparados sempre. Não há nenhum ser que esteja no mundo físico ou espiritual que não receba a atenção dos mensageiros celestes. Esses irmãos abnegados, eles aguardam a nossa adaptação, reconhecimento da nova realidade. Eu vou citar dois casos que eu acredito ser do conhecimento, pelo menos, de um número considerável. Bezerra de Menezes, quando deixou o corpo físico, ele, como qualquer espírito, chega ainda duvidoso, acolhido por trabalhadores. Ele estava ao lado de uma trabalhadora e ela dizia: venha, Bezerra, vamos levantar, você não pode ficar toda a vida nessa cama. E Bezerra, meio tonto, aí disse: o que está ocorrendo? Ele disse: você já deixou o mundo físico. Agora eu entendo porque eu estou com tanta dificuldade de manter o meu raciocínio. Ele disse: pois é, você deixou o mundo físico há algum tempo. E se me diga, por que esse burburinho, ou esse falatório, tanta gente falando ao mesmo tempo que não dá para perceber o que eles dizem? Você quer saber? Venha comigo. E levou a uma sacada do edifício onde ele estava recebendo o acolhimento espiritual. Veja essa multidão. Mas de quem se trata? Por que essas pessoas tanto falam em meu nome? São as pessoas, Bezerra, que você prestou algum auxílio quando estava na realidade física. Eles estão te acolhendo
te recebendo de forma de agradecer por tudo que você fez para eles ou para alguém de sua afetividade. Esse é um exemplo de um trabalhador nobre. Esse é um exemplo daquele que se dedica ao seu irmão. Nós fazemos o que é possível no nosso limite e somos sempre recebidos com ternura no mundo espiritual, quando fazemos o bem sem escolher a quem. Tem um outro caso que é relatado por André Luiz, a sua experiência no mundo espiritual, em que ele ficou um período intenso em sofrimento, em dúvida. Muitas coisas desagradáveis vinham ao seu pensamento. Ele estava no, entre aspas, umbral. E em dado momento, depois de um longo período de desinformação, de dúvida, de agonia, ele lembra de Deus e faz uma prece simples: ó meu Deus, me ajude. E foi bastante para que os mentores espirituais ali próximos dele o acolhessem e levassem para um ambiente de socorro. Assim ocorre com todos nós. Depois desse acolhimento, que nós conquistamos o reequilíbrio, esses amigos espirituais colocam à nossa disposição uma série de informações. Manda que nós façamos uma análise daquilo que nós realizamos na última jornada. Relatam para nós, de novo, o nosso plano de vida. Havia no seu plano de vida essa atitude a se tomar. Havia no seu plano de vida a reconciliação com esse irmão com quem você tinha uma dificuldade de relacionamento. E assim vai relatando tudo e propondo para nós que façamos uma retrospectiva das nossas ações na carne. É como se nós víssemos o filme em que o ator principal somos nós. Passa numa velocidade imensa. Aquilo alerta o espírito, o que ele fez, não devia fazer, o que ele não fez e deveria ter feito, as suas relações contrárias à fraternidade, aonde que ele ofendeu as pessoas que conviveram com o outro, aonde ele deixou de relevar as ofensas recebidas, levando em consideração que uma das lições do mestre é dizer: perdoa o vosso inimigo. Levado em conta toda aquela retrospectiva, levado em conta tudo aquilo que o Espírito fez, aos amigos espirituais dizem para ele: você vai ter uma nova oportunidade de recomeço. Nas suas lamentações, quando encarnado, você dizia: por que eu sofro tanto? Você dizia: por que tantas ocorrências dolorosas, desagradáveis eu tenho que experimentar? Porque para fulano tudo é mais fácil. Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu preciso passar por isso? E o amigo espiritual, você deveria se referir: para que tem essas experiências?
Porque a verdade, meu irmão, é que necessitava de uma experiência para corrigir aquilo que por equívoco você fez de incorreto nas suas vidas pregressas. Mas isso não está perdido. A justiça do nosso Pai Celestial é infinita, mas é educadora. Ele não nos pune, Ele não nos castiga, Ele não nos perdoa. Mas como não perdoa? Não perdoa, porque só perdoa alguém que se sentiu ofendido. E jamais Deus se ofende com as nossas ações incoerentes. Ele sabe da nossa fragilidade e por isso mesmo não precisa nos perdoar. Mas nos concede oportunidades, quantas sejam necessárias, para que façamos a correção dos nossos atos. Bom, e o que eu tenho que fazer? Vou lhe matricular numa escola para prepará-lo para uma nova jornada. Você vai receber instruções, você vai receber muitas instruções e colocar à sua disposição o que você queira perguntar, para que nós possamos orientá-lo na sua nova oportunidade reencarnatória. E assim é feito. Os companheiros espirituais nos colocam o Evangelho de Jesus em plenitude, nos colocam as diretrizes interpretadas por Allan Kardec, à luz do Evangelho de Jesus, nos colocam tudo o que se faz preciso para que o nosso esclarecimento se instale. Quando esses irmãos abnegados percebem que estamos em condições, agora vão fazer a proposta do nosso plano de vida. O que é o plano de vida? O plano de vida não é como algumas pessoas imaginam, não é uma sina, não é algo que seja imutável, é proposta de ações benéficas àquele que vai recomeçar. Propostas. E cada proposta é relatada com detalhes para que tenhamos como raciocinar em suas soluções. Porque quando estamos na carne, nós não lembramos desse plano de vida como somos orientados na realidade espiritual. Eles têm para nós um sem número de informações e começam a nos dizer, primeiro, a família que nós vamos chegar. Quem serão aqueles encarregados de nos instruir na direção da reforma íntima? O pai, a mãe, ou só o pai, ou só a mãe, ou nem o pai nem a mãe, acolhido por alguma instituição, enfim. O que é importante, nós vamos chamar isso de família apenas. E eles dizem, vamos programar a família que você constituirá. Programou a família de chegada. Nessa família de chegada, vamos entender todos os seus integrantes. Tio, tia, sogro, sogra, etc. Tudo que é importante para a nossa retificação. A família que nós vamos constituir deverá também estar no nosso plano de vida.
na vida espiritual. Passada a primeira etapa de informações, família a ser constituída, eles dizem para nós o nosso plano de vida no que diz respeito à subsistência. O que nós seremos? Que profissionais seremos? Que oportunidade devemos observar para acolher mais ensinamentos? Quem serão os nossos companheiros de jornada, afora os familiares? O que nós devemos conviver? Como nós devemos tratar? O que nós temos a oferecer? O que nós precisamos receber? Terminada essa parte, aí eles nos fazem uma nova proposta. Como será o nosso corpo físico? O nosso corpo físico poderá ter uma saúde plena, poderá ter dificuldades na saúde, poderá nascer com dificuldade, poderá adquirir dificuldades, mas em tardia da sua jornada de recomeço, traçado isso aí não é nessa ordem necessariamente, mas que é feito dessa forma. Quanto será de vida a sua experiência física? Você vai ter oportunidade de retornar em tenra idade, vai atingir a sua juventude, vai voltar como um adulto jovem, vai atingir a velhice, vai passar por experiências de necessidades na velhice ou não vai, tudo está considerado como proposta. Esses irmãos precisam nos orientar sobre isso. Há uma passagem no livro Nosso Lar, o Alzheimer está começando a chegar, mas não esquenta não. Uma entidade de nome Roberto ia receber os seus futuros pais. E, de fato, recebeu, cercado pelos trabalhadores espirituais, envolvidos com muita ternura por esses irmãos, inclusive os que seriam os seus pais, e um deles pergunta: Roberto, me diga, o que você desejaria que nós fizéssemos para facilitar a sua nova experiência na carne? Roberto levanta, dá uma volta no ambiente e diz: meus futuros pais, peço que roguem a Deus que eu jamais tenha um só momento de facilidade. Aí eles se apavoram: que é isso, Roberto? Alguma coisa errada, que pensamento doido é esse? Por favor, façam isso se querem me receber e me ajudar. Mas por que isso, Roberto? Você não ter em nenhum momento nenhuma facilidade? Ele disse: isso mesmo que eu lhes peço. Porque a facilidade não acelera o crescimento do espírito. Então, vale essa lição trazida por André Luiz. Quando nós estamos passando por aperto no sentido de dificuldade, necessariamente não é, como eu já disse, castigo de Deus. É uma oportunidade para nós darmos uma guinada, um crescimento, absorvermos alguma virtude para nos tornarmos espíritos melhores. Se nós nos relacionarmos com a história do mundo,
nós vamos ver que foram as dificuldades que facilitaram o crescimento da humanidade. Lá na pré-história, quando os homens eram agredidos por feras à busca de alimentos, o que ocorreu? Nós buscamos nos proteger. E o que fizemos? Construímos as nossas moradias no alto das árvores. Construímos as nossas moradias em ambiente de menor acesso às feras. Tínhamos dificuldade para nos alimentar e fomos observar os animais, do que eles comiam. E nós percebemos que eles se alimentavam de vegetais, e assim nós também fizemos. Nós ocupamos cavernas para nos proteger das intempéries e proteger de animais. E foram essas atitudes que nos aceleraram, naturalmente, por inspiração de amigos espirituais à nossa volta, o nosso crescimento. E nós temos crescido. Há quem diga, o mundo está perdido. Não é verdade. Nós, se olharmos há alguns anos, nós vamos perceber que a sociedade de hoje está bem mais equilibrada do que anos antes. Nós tivemos 2 grandes guerras. Nessas 2 grandes guerras, muita coisa nobre foi criada em decorrência das dificuldades que essas guerras propuseram. Quando surgiu o antibiótico? Tem algum médico aí? Não? Então, eu posso dar uma chutada que não tem jeito de alguém me xingar. Alexandre Fleming foi quem descobriu a penicilina. Entre aspas, por acaso, mas na verdade não existe o acaso, isso é uma providência de alguém. Alexandre Fleming estava se preparando, a família dele se preparando para ir uma festividade, um encontro social, e a mulher dele, Alexandre, está na hora, e ele emburrecido, bateu a porta da estufa, e daquelas placas de Petri, onde tinha crescimento bacteriano, tombou, ficou de lado. E as gotas daquelas bactérias começaram a cair no de baixo. E aonde pingou, as bactérias não reproduziram mais, morreram. Alexandre vê aquilo, olha o que é a observação de quem deseja crescer. Mas por quê? Por quê? Lembrando daquele irmão no mundo espiritual. Para quê? Para que você pesquise, você lute, ache o melhor. E ele percebeu, o micro-organismo que estava na placa de Petri em cima, chamava-se Penicillium notatum. E o que estava embaixo era Streptococcus. O Penicillium notatum produzia uma substância que matava o Streptococcus. E ali desenvolveu-se a penicilina. Outra coisa importante, o primeiro computador criado, ele fazia as 4 operações. Ocupava um edifício de 3 andares, tinha 36 mil válvulas. Hoje, um desses fonezinhos aí, que a gente chama de celular, é um sem número de vezes mais capaz do que aquele primeiro computador. Mas foi a inspiração que fez crescer. É o desejo sincero de subir. É importante nós nos lembrarmos que, diante desse plano de vida, muitas coisas não cumpriremos, seja em obediência ao nosso livre-arbítrio, seja por inobservância às leis divinas. Mas tudo que
que nós fizermos de coerente com a lei de Deus será aproveitado em nosso proveito, mesmo que não seja aquilo que estava traçado. É necessário lembrar que no plano de vida, os homens são livres. Nós somos livres para escolher. Lembrando sempre que vamos responder pelo que nós fizermos. Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, psicografia de Divaldo Franco, ela tem um sem número de ensinamentos e nós colhemos alguns. Aconselhamento de Joana de Ângeles na nossa jornada evolutiva. Considerar todos os indivíduos como dignos de ser amados e tomar como modelo alguém que o ama e se lhe dedica, por isso mesmo, credor de receber todo o afeto. Identificar e estimular os traços de bondade no caráter alheio. Há quem diga que fulano é mau caráter. Aquilo não tem nada de bom. Não é verdade. Cada um de nós tem algo de nobre, porque nós somos filhos do Altíssimo. Fomos criados sua essência, com o propósito de nós, em nosso empenho, conquistar os valores da felicidade, porque só nós podemos fazer. Aplicar sempre a compaixão quando formos agredidos. É o perdão que Jesus propõe. E entender que o amor deve ser uma constante na existência do homem. Porque só o amor constrói. Quando João menciona Deus é amor, levando em consideração a nossa necessidade de amar. Aquelas criaturas que não simpatizam conosco, é aquela que nós devemos nos esforçar para conquistar-lhe os sentimentos. Entender que nós estamos aqui em jornada evolutiva. Bom, chegado o momento de vir a carne, os nossos pais vão nos oferecer o berço. Os nossos pais vão nos oferecer o acolhimento. Os nossos pais vão nos ensinar os primeiros passos. Os nossos pais vão dizer qual a melhor direção a seguir, seja pelas palavras, seja pelo exemplo. Aí alguém diz, mas nem todos os pais fazem isso. Realmente, nem todos os pais têm a visão de responsabilidade do serzinho que ele está recebendo. Mas isso é um problema dele. Ele vai responder por isso. E quanto a nós, cabe a observar as lições dos nossos queridos pais e seguir essas lições. Chega um momento em que aflora o ser antigo, que alguns autores afirmam ser durante a juventude, em que o espírito termina a sua jornada reencarnatória, para dali para diante começar a traçar a sua renovação. Mas ele necessita, sobretudo, daqueles que são seus pais, aqueles que lhe oferecem os primeiros detalhes da existência, o atender as pessoas com respeito, o cuidar das suas próprias coisas, o dormir, a não falar palavras chulas, a respeitar os professores e tudo mais que se faz necessário ao seu aprendizado para o seu crescimento. E tem uma
algumas observações dos amigos espirituais, que diz: se agisse com prudência, observando as leis celestiais, buscando sempre Jesus, que é modelo e guia da humanidade, muito pouco sofrimento ou nenhum experimentaria. Então, mas não diz que eu tenho que pagar aquilo que eu fiz de errado. Não é pagamento, é refazimento, é reeducação, para que aquilo que foi feito de forma incorreta possa ser corrigido. Um profissional vai construir uma parede e percebe que ela não está com a correção que devia. Ele vai tomar medidas para que essa parede fique boa. E assim somos nós, é uma construção nossa. Absorver conhecimento e colocar em prática esse conhecimento. Quando nós vamos cumprir aquela etapa que os amigos espirituais nos chamam a atenção da nossa subsistência, nós ali escolhemos uma profissão. A profissão vai ser dentro do que eu necessito fazer. Pode ser que a minha atribuição maior seja um gari, sem depreciar a profissão, naturalmente. Pode ser que a minha profissão escolhida seja ser um médico. Os dois, para o espírito, têm o mesmo valor. O que importa é como eu executo o trabalho que é da minha competência. Não existe uma profissão mais honrada do que outra. O que existe é procedimento coerente com a justiça do Pai. Então, são importantes todos os homens. Não importa se ele é o gari, não importa se ele é o dirigente da empresa. O que importa é como ele faz dentro da sua consciência. Os Espíritos ensinam também, se nós não ultrapassarmos o limite do indispensável na satisfação das nossas necessidades, não contrariria enfermidades que resultam dos excessos, nem teria que experimentar dores decorrente de pensamentos incoerentes. Vamos lembrar de uma passagem no Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: o que é felicidade? Os espíritos amigos que orientavam a codificação respondem: é ser detentor do necessário. Então, quem tem menos que o necessário, esse aí não é suficientemente feliz. Não podemos confundir necessidade com desejo excessivo. Há pessoas que têm dinheiro, aplicam para ter mais dinheiro. E enquanto que a proposta dos amigos espirituais é: faça alguma coisa com esse dinheiro para ajudar alguém. Dê oportunidade de as criaturas se autossustentarem. Então, imaginemos a grandeza, o prêmio, a recompensa de um grande empresário fazendo oferta a um sem número de emprego. Quantas famílias ele ampara? Alguém poderia dizer: mas eu trabalho para ele. Se existe alguém que precise mais de trabalho do que a humanidade? Trabalho em todos os sentidos, pois que é uma lei divina, sem trabalho não há construção. Outra informação que os Espíritos nos trazem: se nós freássemos a ambição, não temeríamos a ruína.
Para que ter mais do que precisa? É uma infantilidade. Eu preciso de um teto, eu preciso de um alimento saudável, eu preciso de uma companhia nobre, eu preciso de uma atividade para minha sustentação, eu preciso de ampliar meus conhecimentos técnicos, eu preciso de ampliar meus conhecimentos morais, eu preciso de aplicar aquilo que Jesus me ensinou na construção de um novo planeta. É o que eu necessito. Se nós fôssemos mais humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho ferido. O que é o orgulho ferido? O orgulhoso, ele se ofende por coisas simples. Por coisa que, mas o cara se ofendeu só porque eu disse isso. Ele se ofendeu porque o orgulho dele é tão grande que não permite ouvir a verdade. Não permite ouvir uma coisa que o outro não sabe com grandeza. E se você precisa ser mais humilde, porque é a humildade que vai nos conduzir à grandeza. E algumas pessoas confundem humildade com humilhação, e não é. Nós conhecemos pessoas muito, entre aspas, muito miseráveis, ou seja, muito necessitadas, que possuem um orgulho terrível. E conhecemos gente de uma nobreza de conhecimento grandiosa, muito humilde. A gente que conviveu na sociedade profissional, a gente vê isso com muita frequência. Tem uns que só o olhar é suficiente para desagradá-lo. Que está me olhando, vai me tirar para dançar por acaso? Tem outros que, olha, eu posso te ajudar de alguma forma? Mas por que você está me dizendo? Não é porque você está me olhando como se quisesse pedir alguma coisa. Posso te ajudar? É necessário essa convivência. Na questão 520 do Livro dos Espíritos, tem um trecho da resposta dos Espíritos, da Kardec, em que ele diz: na natureza, tudo interage, desde o átomo simples até o arcanjo. Isso significa dizer que nós dependemos um dos outros sempre, porque nós somos necessitados reciprocamente. Eu posso ajudar e necessito ser ajudado. É importante levar isso em consideração. Outro ensinamento dos amigos: se praticasse em plenitude a caridade, não seria maledicente, invejoso, preguiçoso, e evitaria as disputas de consequências tão dolorosas. Os defeitos morais nos afastam das coisas nobres. Os defeitos morais traz a intranquilidade na consciência. E é por isso que precisamos nos unir intimamente para que um possa ajudar o outro. Recomeçar. Se nós observássemos os nossos deveres sem exigir respeitos a esses deveres, se nós observássemos mais os nossos deveres, sem levar em consideração os nossos direitos, seria mais equilibrada a sociedade, porque, por consequência, o nosso direito age quando nós cumprimos com zelo as nossas obrigações. É necessário lutar para vencer essas coisinhas. Se nós temos oportunidade de receber, é importante lembrar que temos o dever de oferecer. Se nenhum mal
fizéssemos a quem quer que seja, jamais temeríamos a vingança. A dor está presente para o ser toda vez que esse ser desobedece à lei de Deus, naturalmente. Não há lugar para atrito naquilo que Deus criou. Somente há luz aonde se consegue vencer a treva. Quando Jesus disse: vós sois luz, fazei brilhar a vossa luz, é porque sabe que nós somos capazes. Quando Jesus menciona que nenhuma ovelha do rebanho que o seu Pai lhe confiou se perderá, sabendo que Ele é o governador do planeta e que nós estamos aqui sob a sua orientação, sabendo que Ele está conosco desde os pontos mais difíceis da nossa pré-história, do nosso primitivismo, ajudando a cada um de nós a reconhecer o que é preciso, e que esteve pessoalmente no planeta para nos trazer a mensagem de redenção, nós precisamos trabalhar. Então, o procedimento equivocado tem raiz nos dois maiores defeitos da humanidade: egoísmo e orgulho. Todos os outros defeitos decorrem desses dois. São os pais do sofrimento. E só há um remédio. Só há um remédio: o amor que Deus plantou em nossa consciência através das suas leis. Então, os nossos defeitinhos, maledicência, vaidade, despotismo, inveja, avareza, luxúria, adultério, preguiça, gula, traição, ódio, vingança. Vai falando, porque todos que vocês falarem eu tenho ainda. Nós somos os artífices da nossa felicidade. Não há como chegar a Deus se nós não vencermos o inimigo que habita os nossos corações. Por isso Jesus afirma: constrói o reino de Deus em vossos corações, e tudo mais que necessitardes lhe será oferecido. Peça ao Pai o que desejar em meu nome e vos será dado. Mas interessante nós lembrarmos, é pedir o que há de coerente. Meu Pai, me dê força para vencer essa dificuldade. Meu Pai, me dê entendimento para eu não falhar nessa missão. A oração é o celular entre nós e Deus. Nós não podemos falar com o guarda de trânsito quando ele está em serviço, mas nós podemos conversar com Deus a qualquer instante da nossa existência, e Ele nos ouve, mas Ele respeita a nossa liberdade e as nossas necessidades. Não há como vencer um inimigo sem combatê-lo. Como é que eu vou vencer, digamos, a preguiça, se eu não combater essa preguiça? É meu inimigo. Como é que eu vou vencer a traição se eu não fizer uma análise das consequências do que eu fiz? Como é que eu vou construir o amor se eu ainda carrego meu coração cheio de ódio? Por isso que a oportunidade oferecida por Deus a todos nós sempre é carregada de desafios. Existe essa expressão entre os companheiros espirituais, num dos livros
psicografados do Chico Xavier, não me lembro o título agora, em que ele diz: a vida é um desafio, e o desafiante somos nós, para vencermos as dificuldades que nós criamos em nossos momentos de incúria. Jesus fala para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Algumas pessoas interpretam isso como Jesus, o Salvador, nos colocando no colo e levando lá aos pés de Deus. Isso é um equívoco. É um pensamento que não condiz com as coisas nobres ensinadas pela doutrina espírita. O que ele menciona nessa lição é que ele trouxe para nós todas as informações que necessitamos para conquistar a nossa felicidade tão desejada. Jesus fala assim também: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e o espaçoso é o caminho que conduz à perdição. É a facilidade mencionada por Roberto, citada por André Luiz. Muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são aqueles que a encontram. Sempre é muito importante lembrar: o recomeço é oportunidade de reeducar o espírito. Recebemos informações na escola. No fim do bimestre, ou semestre, tem algum professor aí? Deve ter, né? O que acontece? Você ensina e depois o que você faz? Dá uma prova para saber se o aluno aprendeu. E é assim que os amigos espirituais fazem conosco. Eles nos ensinam, dão todas as oportunidades possíveis e nos coloca para provar que aprendeu. Provar que já sabe. Uma vez aprendida a lição, nunca mais a gente passa por ela, porque ela fica gravada em nossa consciência. Quando a gente vai fazer uma prova, a gente vai mostrar para o professor que o que ele ensinou, nós aprendemos. E muitas vezes eles até mostram um pouquinho mais. Interessante lembrar que a reeducação está escrita desde o Antigo Testamento. Veja: faze aos outros melhor do que gostaria que vos fosse feito. No Antigo Testamento tem essa lição, no Novo Testamento, através de Mateus, também tem. São as pequenas coisinhas em nossas atitudes que vão nos direcionar à retidão, vão nos direcionando ao acerto, vão nos dando oportunidade de cortar aos pouquinhos esses defeitos morais. Ninguém faz no estalar de dedos. Temos 2020 anos, ou seja, estamos no 3º milênio, e a maioria de nós ainda não faz uma pequena percentagem do que nos ensinou Jesus. Por quê? Somos maus? Não. Paulo de Tarso diz que o homem é muito mais ignorante do que mal. Se nós levarmos em consideração que é preciso dar o passo inicial. Ninguém pode exigir de alguém aquilo que não seja capaz de oferecer. Então, eles dizem para nós: cumprimente indistintamente, se possível, fale o nome da criatura que está cumprimentando. Mantenha a solicitude, mesmo antes que a pessoa solicite ajuda.
Observe aqueles indivíduos que necessitam e olhe o que você pode fazer por ele. Ouça mais, fale menos, seja o ombro amigo para que a pessoa desague o seu pranto e possa, de alguma forma, falar para ele: confie em Deus, meu irmão. Deus não nos abandona jamais. Faça o bem, independente de quem seja a recebê-lo. Fazer o bem, a caridade, não é dar coisa somente, é também, mas encher aquilo que você dá de amor. Quando alguém lhe pede um copo d'água, você enche aquele copo d'água de fluidos amorosos, a pessoa se sente melhor. Outras informações que os amigos espirituais nos propõem: estude o Evangelho de Jesus, estude a doutrina espírita, que é a integração com o Evangelho de Jesus. Use de companhia fraterna, busque ambientes nobres, esqueça dessas coisas que não produzem nada. Frequente a reunião pública, como nós estamos fazendo agora. Utilize a fluidoterapia sempre que necessitar. Peça orientação. Não deixe uma palavra sem o devido entendimento. Se a pessoa falar e não souber porquê, procure alguém que saiba. Não leve para casa dúvidas. Vigiar e orar, essa é a lição de Jesus. Faça o culto no lar. Muitas pessoas esquecem que o lar é o nosso núcleo de engrandecimento e precisa ser coberto de luz. Busque a todo custo a reforma íntima, a higiene verbal, a frequência de locais nobres e o exercício no bem. Para concluir, meus irmãos, eu diria: Deus, a inteligência suprema do universo, causa primeira de tudo que existe, construiu o ser mais importante do universo, o ser humano. Se nós quisermos olhar a imagem de Deus, olhemos-nos no espelho. Ali está Deus. Que todos tenhamos paz, que possamos discernir melhor no nosso dia a dia, que possamos ter Jesus e seus mensageiros em nossos corações, que quando retornarmos à tarefa diária após o sono, não nos esqueçamos de fazer uma oração agradecendo a Deus o recomeço. Muita paz a todos e obrigado.